Créditos aí pro Julinho Sanfoneiro. Um trechinho aí da interpretação dele do hino do Fluminense. Muito bom, né? Então, pessoal, vamos falar mais uma vez sobre os últimos acontecimentos, né? Isso em relação aos jogos, aos resultados. E assim, eu sempre procuro estar tranquilo, de cabeça fria. É claro que tem hora, né? Dependendo da situação, das circunstâncias, a gente até, né, fica com a cabeça um pouco mais quente. Mas nos últimos tempos aí, o Fluminense tá nos dando a condição, independente dos acontecimentos, de ter uma posição assim, mais tranquila, mais racional, mais clara, né, de tudo que vem acontecendo. Eu já falei em vídeos anteriores o que eu penso sobre essa situação atual do Fluminense. Existe isso não só no futebol, pelo que eu penso assim, também na vida. Nós temos que ter estratégias, né? Temos que ter estratégias. Temos que nos adaptar, temos que pensar nas escolhas, naquilo que a gente vai fazer, em tudo o que possamos estar fazendo de melhor e mais apropriado para cada momento, não é isso? E é assim que eu penso em relação à vida. Isso inclui também o futebol. Os últimos resultados, e eu não vou ficar aqui analisando resultado por resultado, né? Porque isso aí, né, já foi dito, já foi exposto, não só por mim, como por várias pessoas, e devidamente, como é que eu posso estar dizendo? Foi devidamente assim, né? Foi feito todo um contexto em relação aos últimos resultados, né? Cada um tem uma opinião, cada um enxerga da sua maneira, embora haja às vezes um senso comum ou um consenso em relação a determinadas situações, mas existem divergências, pessoas que pensam diferente, pessoas que analisam de formas diferentes. Isso daí tudo bem, né? Isso daí faz parte. Imagina se todos nós pensássemos iguais em tudo na vida. Como essa vida seria sem graça, né? Aí nós não seríamos humanos, nós seríamos robôs, enfim, máquinas, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu vou me ater nesse momento atual.
eu tenho uma visão de vida, e mais uma vez insisto, eu não acho, assim, pra mim, tá? Pra mim, assim, de ficar separando muito as coisas, assim, em relação a aprendizado, em relação a evolução, tanto intelectual, quanto cultural, acadêmica, profissional, sabe? Eu acho que, no final das contas, tudo faz parte de um grande contexto, sabe? E eu aplico algumas coisas de experiência de vida também no futebol, né? Também no futebol. Por que eu estou dizendo isso? Escorregar não é cair. Não necessariamente quando você escorrega, você vai cair. E por que eu estou dizendo isso? Esses últimos acontecimentos, esses últimos jogos, esses últimos resultados, na minha visão, nós andamos escorregando. Só que, quando você escorrega, qual é a princípio o procedimento que você tem que procurar? Você escorregou, procura se equilibrar para não cair e continua no caminho. E mesmo que você caia, o que você tem que fazer? O que a vida nos ensina, pelo menos ensina para mim? Escorregou, caiu, levanta e continua, né? E é isso que eu, assim, de uma maneira generalizada, o que eu quero dizer nesse vídeo, sabe? Nós andamos aí escorregando, perdemos um pouco o equilíbrio, mas não caímos, né? Não caímos. Eu estou falando isso em termos de competições, sabe? Estamos em 3 competições e vivo nas 3 competições. A partir do momento que em alguma dessas frentes houver um revés, mas um revés que mereça crítica, por algum motivo específico que nos faça estar com toda a razão do mundo, criticando, cobrando e até de certa forma um tantinho de raiva, mas que não é o caso, né? Não é o caso. A gente não pode estar vendo essa situação desses últimos resultados como eu vi aí. Olha, eu fiquei até bem feliz, viu? Assim, vendo as análises do que aconteceu, do que vem acontecendo. Eu fiquei bastante feliz. Eu vi muita gente entendendo a situação, sabe? Sem ficar cornetando, sem ficar massacrando, nem condenando ninguém. Eu achei isso muito legal, sabe? Que fica aqui a observação. Achei muito bacana mesmo. A grande maioria das pessoas, elas estão entendendo esse momento, sabe? Principalmente em relação, né, ao jogo lá da altura, lá, que houve de certa forma um consenso que o que foi feito em poupar o elenco, em dar oportunidade para os garotos,
Tiveram alguns erros ali, sim. Na minha visão, 2 erros. Mas também não vou entrar em detalhe em relação a isso, à escalação. Mas de uma maneira geral, eu vi as pessoas com um pensamento bem coerente e entendendo de fato. Por quê? Com o time titular ou com o time alternativo, seria uma situação muito difícil, muito desgastante, e que provavelmente, mesmo com o time titular, iria acontecer o que aconteceu, né? Porque as dificuldades na altitude são muito grandes. Então não valeria a pena estar desgastando o time, os jogadores, né, com mais idade e que vem jogando com frequência, não tanto pela idade, claro, isso daí influencia, mas assim, jogadores que vêm sendo titulares, jogando, viajando, jogando, isso daí, sabe, uma hora, ou estoura fisicamente, ou estoura mentalmente, ou o corpo não aguenta, né? Então isso foi uma decisão correta, e que bom que eu vi que muita gente concordou. Embora tenha visto aí alguns aqueles que entram na a teoria apocalíptica, né? Sabe? Que errou, que tá tudo errado, que não pode ser assim. Engraçado é que eu vejo assim, eu vi isso vindo de pessoas que deveriam estar preparadas, sabe? Pessoas que já trabalharam aí na grande mídia esportiva e que hoje não trabalham mais, que tem o canal próprio, dividindo com outra pessoa, entendeu? Vim falar que foi um horror e é estranho, eu não consigo entender. Essas pessoas que deveriam ser mais preparadas para estar entendendo a situação foram as que mais vieram com teoria do fim do mundo, né? Como se tivesse como se fosse um horror. Sabe? É um negócio impressionante. Mas eu fiquei feliz de ver que a maioria das pessoas estão entendendo, né? Que jogadores de futebol são seres humanos como qualquer um de nós. Sabe? Nós, às vezes, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, a gente não se cansa, a gente precisa de um tempo, às vezes até desligar um pouco das coisas para poder ter força, para poder ter equilíbrio mental, para continuar. E por que no futebol tem que ser diferente? Sabe? Esses jogadores são seres humanos, gente. Tem uma hora que tem que dar um tempo, o cara tem que parar, sabe? Desviar o foco fora daquele contexto, descansar fisicamente, mentalmente, sabe? E aí eu vejo, ainda bem que a grande maioria não foi assim, a grande maioria entendeu, e eu acho que a torcida e os canais que falam de Fluminense estão de parabéns. A maioria deles entendeu a situação, sabe? Embora ali com uma crítica ou outra pontual, isso daí, claro, isso daí, né, faz parte. Agora, ver pessoas aí que deveriam estar preparadas, sabe? Porque, como eu falei, são pessoas que têm o conhecimento jornalístico, que trabalharam em grandes mídias, em grandes emissoras,
Vinha aí com um negócio de horror, que não sei o que, tá tudo errado e tal. Gente, existe uma coisa na vida chamada risco calculado, sabe? Não existe jogo que pode perder a princípio. Mas se tem um jogo que poderia se perder, era esse. Sabe? Que não causaria, não que poderia perder, mas que não causaria danos assim, em relação à classificação, em relação a futuro. Sabe? Existem momentos que você pode sim recuar, parar aqui, se você tiver algum revés, descer algum degrau, mas você sabe que está sendo inteligente, né? Sabe que está sendo assim, de chegar, se planejar, calcular e falar assim, olha, se tem um momento que eu posso estar fazendo isso é agora. E assim foi feito. Certo? Então é isso. Nada de teoria apocalíptica. Vamos colocar a cabeça no lugar, né? Vamos ficar em paz. Nós temos um grande time, nós temos um grande técnico, sabe? Tá tudo em andamento, não tem nada perdido, sabe? Se em algum momento ali na frente a gente tiver motivo para criticar, vamos criticar, né? Sem problema nenhum. Mas não é o caso de ser agora, né? Vamos colocar paz no coração, confiar no planejamento e desse momento agora, né, mudar o foco. Domingo tem Campeonato Brasileiro, espero que a maioria dos titulares possam estar retornando, aí já tiveram aquele tempo para botar a cabeça no lugar, né, para estar até estar com a família, que isso é importante, isso revigora, sabe? E que agora possam retomar aquele caminho e aquele jogo que nós estávamos acostumados a ver até algumas rodadas atrás. Sabe? Como eu falei, né, já anterior, somos seres humanos e eles também são seres humanos. Não somos máquinas, eles também não são máquinas. Tem hora que a gente tem que dar um tempo, parar, respirar, cuidar de outros interesses, porque todo mundo tem família, todo mundo tem filho, todo mundo tem pai, tem mãe, tem esposa, sabe? E são pessoas que vivem muito fora de casa, que viajam muito e que às vezes nem sempre podem ficar dando esse tipo de atenção para as pessoas em casa. E se em determinado momento isso foi necessário, eu estou falando só nesse sentido, viu? Do lado humano, mas tem também o lado físico, aí é outra história, eu também não vou entrar nesse detalhe. E esse foi o momento ideal. Porque se tivéssemos um resultado negativo como tivemos, não se teria muitos danos em relação ao futuro do time nas competições. Certo? Então é isso. Mudar o foco, com cabeça tranquila, coração tranquilo, pensar no jogo de domingo, esperar e orar a Deus por uma vitória e que corra tudo bem. E se Deus quiser, vai correr tudo bem sim. Certo? Saudações tricolores, vitória Fluminense e vamos em frente.